Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença. Que estejamos sempre unidos na paz de Jesus, na harmonia, na sua luz. Que estejamos com a mente limpa, o coração tranquilo, para que na reflexão de hoje a gente aplique um pouquinho do que nós vamos ouvir. E para a reflexão de hoje, nós vamos usar o bem e o mal sofrer, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o nosso Pai Jesus, nosso irmão maior, nos deu discernimento de estarmos sempre em busca do bem viver. É o que nós queremos hoje, aplicar sempre o bem viver, para que possamos acontecer uma regeneração, uma transformação íntima de cada um de nós, para que mudemos também, influenciemos também a melhora do nosso planeta, da nossa vida, da vida das pessoas que nos cercam, da vida de todos que estão necessitados. Eu vou começar a nossa reflexão com uma história, só que eu não vou contar a história todinha, eu vou dividir em duas partes, vou fazer de capítulos, tá? Vou contar a primeira parte, falar em cima dela, depois eu vou pegar a segunda, tá? Eu achei essa história, o céu e o inferno, só que depois eu fui pesquisar, é uma parábola que eu nunca tinha ouvido. Então, é a parábola, o céu e o inferno, que nos diz assim: um samurai grande e forte, de índole violenta, foi procurar um monge franzino, mas muito sábio. Monge, ensina-me sobre o céu e sobre o inferno, disse o samurai. O monge olhou para o terrível samurai, respondeu com o mais profundo desprezo: ensinar a você sobre o céu e o inferno? Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você está sujo, seu cheiro é insuportável, a lâmina de sua espada está enferrujada, você é uma vergonha, uma humilhação para a classe dos samurais. Saia da minha vista, sua presença é insuportável. O samurai, nesse instante, se enfureceu. Tremendo de raiva, o sangue subindo pela cabeça, mal conseguia balbuciar uma palavra. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e preparou para decapitar o monge. Quando o monge disse: isso é o inferno, isso é o mal sofrer. Então essa é a primeira parte da nossa historinha. É onde um samurai foi pedir, alguma coisa para o monge, e ele fez o quê? O que o monge acabou fazendo nesse instante de história? Acabou provocando o samurai, esperando a reação dele. E isso acontece muito. Isso para nós é um mal sofrer. Isso é mediante a provocação que nós recebemos, nós cultivamos o quê? A raiva, Nós cultivamos aquele instinto selvagem que nós temos dentro de nós e partimos para cima. Nós partimos para agressão física, para agressão verbal e instalamos em nós um verdadeiro inferno. Um sofrimento tão grande que perdemos a razão. Foi o que aconteceu com esse samurai. Ele foi tão provocado que a atitude dele ali era o quê? Machucar o monge. O monge usou dessas palavras somente para ver a reação do samurai. E isso acontece conosco. Isso também acontece conosco quando somos provocados. Reagimos com turbulência. Deixa eu sentar.
Então, quando somos provocados também, como esse samurai foi, nós também reagimos dessa maneira, com turbulência, né? Com palavras rudes. Nós perdemos totalmente o controle, trazendo para nós um desconforto e um sofrimento. Porque quando eu não aceito a provocação e eu reajo, eu trago para nós, embutido lá no nosso íntimo, um sofrimento. A gente nem sabe o porquê que está passando por determinadas coisas e no fim, se a gente for analisar, foi tudo em cima do quê? Dessa reação. Então, o mal sofrer acontece quando não aceitamos as dificuldades que enfrentamos. O mal sofrer sempre ele vem. Por quê? Porque eu não aceito aquela dificuldade que eu estou passando. Quando eu me revolto contra Deus, contra a vida, passamos a nos queixar sempre nos queixando, sempre nos revoltando, sempre achando um culpado para aquele problema que eu estou passando. O mal sofrer, ele impede o desenvolvimento moral. Quando eu estou naquela agitação, naquele nervoso, naquela vontade de aprontar alguma coisa, eu estou atrapalhando o meu desenvolvimento moral, porque ele se torna um sofrimento egoísta. Ele se torna um sofrimento egoísta, achando que tudo gira ao meu entorno. Tudo gira ao meu entorno, gerando assim um ciclo de infelicidade. Às vezes a gente está se sentindo infeliz, uma dorzinha de estômago, um mal-estar, e a gente não sabe a causa, né? Porque eu estou agindo ali quase que inconscientemente. Mas se nós formos analisar profundamente, todo esse sofrimento, ele é gerado pela minha ira, pelo meu não aceitar a situação que eu estou passando. E isso traz o quê? O mal-estar. Isso vai trazer sempre um mal-estar, uma dor de cabeça, né? Por quê? Porque não aceito. E quando nós reclamamos, nós estamos gerando em torno de nós uma energia muito negativa. Enquanto eu estou reclamando, enquanto eu deixo de aceitar o que está acontecendo comigo, eu estou fazendo o quê? Estou gerando uma energia negativa que nos adoece, que nos envenena, fazendo de nós uma pessoa solitária, mal-humorada e realmente doente. A gente pode perceber aquela pessoa que só reclama que nada está bom, que nada serve, que nada... Ela vive triste, ela vive cabisbaixa, ela vive doente, até mesmo solitária, sozinha. Por quê? Porque ninguém aguenta uma pessoa que só sabe reclamar. Então, precisamos trabalhar tudo isso em nós. Já nos foi dito que Deus não coloca fardo pesado, né, em ombros fracos. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, é porque eu tenho condição de trabalhar aquela dificuldade comigo. E eu preciso ser consciente disso, porque o fardo que eu carrego, a dificuldade que eu carrego, ela é proporcional à minha força. Ela é proporcional à nossa força. Porque eu preciso trabalhar esse movimento, fazer esse movimento comigo, né, com todos nós, para que eu levante essa força e comece a trabalhar a dificuldade e a aceitar essa dificuldade. Sempre, porque quando eu me revolto, o peso aumenta. Fica mais difícil de nós sairmos dele, fica mais complicado. A gente não sai do lugar. Quando eu estou muito tensa, muito com vontade de aprontar alguma coisa, presta atenção, a nossa vida para. Nós não evoluímos, nós não saímos do lugar. Então nós devemos olhar sempre uma dificuldade, esse fardo que chega às nossas costas, como uma ferramenta de aprendizagem.
perguntar o que aquela situação vai fazer para mim, com que eu mude, com que eu melhore, começar a conversar com essa dificuldade, com esse olhar bem lá no fundo, o que essa dificuldade está trazendo para mim, o que ela está querendo falar para mim. Então a gente vai buscar lá no íntimo, bem lá no íntimo, e buscar assim a causa de tudo isso e enxergar essa dificuldade não como uma punição. Como punição não, porque se eu começar a enxergar como punição, eu vou ficar cada dia mais afundada no problema. Eu tenho que enxergar essa dificuldade como uma alavanca. Ela vai me levantar, ela vai me levar para frente, porque é esse o caminho que nós temos que ter. Sempre me apareceu uma dificuldade, estou com dor, estou com algum problema, entenda como uma alavanca. A gente vê assim muito depoimento de pessoas que entraram em coma, né? Passaram por aquele processo de coma, quando volta, ele volta outra pessoa. Então, olha como foi assim, uma alavanca para ele essa situação. Ele passou a enxergar a vida diferente. Então, eu não preciso chegar no coma para eu começar a enxergar a vida diferente. A hora que eu estou numa dificuldade, eu preciso entender também que essa dificuldade, ela é momentânea. Ela passa. O Chico já falava isso. Tudo passa na vida. E entender como processo evolutivo. A dificuldade, entender como um processo evolutivo. Porque quando eu estou em uma dificuldade, um problema de saúde, é esse momento que nós vamos nos conectar mais ainda com Deus. Porque é na hora da dor que eu começo a fazer a minha oração. É na hora da dor que eu começo a pedir a Deus, né? É na hora do sofrimento que a gente procura a divindade. Então, ver também que o sofrimento, ele nos conecta mais ainda com Deus. E Jesus também disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quer dizer, aqueles que sofrem com resignação, com aceitação, sem se lamentar, recebem o consolo espiritual, têm a força e a paz para superar as dificuldades, tirando dessa dificuldade lições valiosas. Então, bem-aventurados os aflitos. Que aflição? Aquela aflição que chega e eu não lamento, e eu não reclamo, e eu aceito, e com isso nós vamos fazendo o nosso processo evolutivo, nós vamos evoluindo e tirando daí muitas lições valiosas. Em Mateus, no capítulo 26, versículos 51 e 52, tem a passagem que durante a prisão de Jesus, né, Pedro, para defendê-lo, o que ele fez? Ele tirou uma espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. E Jesus ali nesse momento, o que Jesus falou para ele? Todo mundo lembra, acho que a maioria lembra disso. O que Jesus falou? Pedro, Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa passagem é um alerta para nós. Jesus pôs essa passagem para que a gente reflita em cima e vê que é um alerta para nós, porque somos regidos pela lei de causa e efeito. Tudo que nós fizermos, tanto do bom quanto estagiando no mal, nós vamos colher tudo que fizermos. Então, essa passagem do Pedro com Jesus, né, que com ferro fere, com ferro será ferido, é um alerta também para nós. Para que nesse momento de uma dificuldade, a gente aceite. Não que vai ser assim, passar aquela dor, mas ser resignado. Deveremos ser sempre resignados por toda situação que nós enfrentarmos. Precisamos estar sempre vigilantes às nossas atitudes, para chegar um dia e falar assim:
Combati o bom combate. Olha quando nós podemos falar isso, né? Quando nós estivermos naquela luta, naquela dificuldade, na ansiedade, na dor, sair vencido. Combati o bom combate. E resisti às minhas tendências negativas. Combati o bom combate e resisti às tendências negativas. E nós vamos sair falando, sou mais forte. Sou mais forte que todas essas dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Porque nós estamos num planeta de expiação e prova. Estamos aqui para isso mesmo. Nós vamos ter sempre as dificuldades, nós vamos ter sempre as dores. Vamos ter nossos momentos de felicidade também, nossos momentos de amor. Mas quando chegar esse sofrimento, poder falar, sou mais forte que toda essa dificuldade que eu estou passando, que eu estou enfrentando. Eu não sei se foi o Gil que falou, o palestrante que chegou, que contou que nós temos o quê? 2 feras dentro de nós, né? A fera boa e a fera do mal. Nós temos. Presta atenção que de vez em quando a gente tem uns deslizes, a gente cai, é a fera. Então nós temos as 2, a boa e a mal. Qual das 2 nós vamos alimentar? Nós temos que ter sempre isso em mente. Eu vou alimentar a fera boa, eu vou estar sempre positiva, sempre trabalhando um pensamento bom, sempre lutando, né, contra as dores, contra as dificuldades, ou eu vou sustentar a fera do mal? Eu reclamo, eu não aceito, eu culpo, eu estou sempre fazendo lamentações, estou sempre, né, reclamando. Então, de vez em quando, vamos pensar nisso. Eu vou trabalhar a fera boa, mesmo que eu esteja naquele momento de dificuldade. Vamos trabalhar sempre o momento bom, o momento positivo. A história, continuando a história, né? Quando o monge disse a ele, esse é o inferno. O samurai congelou naquele momento. Quando ele viu essa frase do monge, ele congelou. Esse é o inferno. Aí você está no inferno. Ele congelou, percebendo a compaixão e a boa vontade do monge que se arriscou para mostrar para ele a natureza do inferno. O samurai baixou a espada, se controla, agradece o monge e, pacificado, cai de joelho em gratidão. Com o samurai em paz, o monge diz a ele, isso é o céu. Então, olha a história. Primeiro ele se revoltou, primeiro ele teve uma atitude. O que o monge falou? Esse é o inferno. A hora que ele se pacificou, que ele entendeu que tudo que o monge fez foi para testar, né, a paciência, para testar o samurai, o que o monge falou? Esse é o céu. E é esse céu que nós temos que procurar. É o céu da alegria, é o céu da paz, é o céu da harmonia. E nesse sentido, quando eu procuro a paz, eu estou começando o bem viver. Cuidando do nosso estado emocional, porque toda essa história, ela mexe com o emocional da pessoa, né? Ela está mexendo com o emocional. Então, nós precisamos trabalhar essa parte emocional nossa, segurar sempre que possível aquela atitude brusca, aquela palavra pesada, né? Aquela ação que depois eu vou me arrepender. Desenvolvendo a capacidade de olhar as próprias emoções. Como é difícil trabalhar as nossas emoções, mas nós precisamos trabalhar essa parte nossa. A minha emoção. Tem momento que eu estou na emoção da harmonia, mas tem momento que eu estou naquela emoção agitada. Então, começar a trabalhar isso também, porque o bem viver é visto no Espiritismo
como um exercício que deverá ser trabalhado e combatendo sempre o orgulho, a vaidade, a imprudência, a impaciência e principalmente o egoísmo. Porque se tem muita miséria no mundo, é porque o egoísmo ainda está agindo com muita força. E nós tivemos muitos exemplos que Jesus nos ensinou. Muito exemplo do bem viver. Um deles, se alguém bater em sua face direita, apresentai-lhe a outra. É um ensinamento, que significa não revidar o mal com o mal, não alimentar a violência. Isso exige coragem para suportar um insulto, para suportar uma injustiça. Quem assim age mostra ser um espírito de uma elevação moral muito grande. Então, apresentar-lhe a outra face é coragem. É coragem de não revidar aquele momento difícil. É coragem de não revidar aquela história que acaba em morte. Que nós temos visto isso por muitas vezes no mundo. Muitas vezes aqui no nosso país. Hoje teve um acidente de briga de trânsito, o motoqueiro e carro, pois o carro foi atrás, atropelou o moço, jogou ele longe, bateu a cabeça no poste. Então são esses momentos que nós precisamos evitar, dar a outra face, não revidar. Isso não é só na rua, é em casa, nos momentos de estudo, nos momentos de reunião, nos momentos de confraternidade. A gente vê tanta festa linda, no fim às vezes acaba triste, né? Então, dê outra face, quer dizer, não revide o mal. Outra que Jesus deixou para nós: reconcilia-te com seu inimigo enquanto caminhas com ele. Reconciliar com as nossas diferenças enquanto estamos aqui, enquanto estamos juntos. Porque depois que a gente partir, vai ficar mais difícil a reconciliação. Vai ficar mais difícil porque nós vamos ficar distantes só da parte física da pessoa, né? Aquela indiferença, um estando na espiritualidade, outro aqui na terra, vai continuar. Então, olha a sabedoria de Jesus. Antes que aconteça alguma coisa, né, de partir para a parte espiritual, reconcilia-te. Vá buscar a pessoa que te magoou, que você acha que fez alguma injustiça, né? Reconcilia-te. Outra: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Quando que Jesus falou isso, gente? Quando ele estava sendo crucificado. Olha que exemplo que ele está dando para nós. Ele ali sendo pregado na cruz, né? Cheio de dor. Ele ainda pede para o Pai nos perdoar. Usar o perdão é o que ele nos ensina, porque o ato de perdoar é um ato necessário para a libertação do espírito. Eu perdoando, eu estou me libertando. O espírito, nós estamos libertando o espírito. E nós vamos sentir uma paz tão grande, um bem viver tão perfeito, tão completo, que leva à lucidez da vida futura. Usar o perdão. Então, não revidar mal com mal, reconciliar com o adversário, perdoar os que nos injustiçam, né? Os que a gente acha que são atitudes que devemos incorporar no nosso dia a dia, em todos os momentos de nossas vidas, onde nós estivermos, porque ele eleva, né, a nossa moral, ele eleva a nossa alma, sempre que eu estiver agindo no bem. Com os ensinos de Jesus e na visão espírita, o bem viver atua como cura da alma. Ele atua como cura da alma. Foi quando Jesus também falou que não era desse mundo.
Ele também está dando uma lição para nós aqui do bem viver. Porque se ele está mostrando a vida futura, eu não sou deste mundo, meu reino não é deste mundo. O que ele está mostrando? Que nós temos a vida futura, que nós temos a vida além a vida da matéria. Então, por isso que eu preciso estar sempre construindo em mim, em nós, um futuro de alegria, de paz, de perdão, de harmonia e de muita luz. Perdão, amor, caridade é o que nos envolve. Então, estou falando muito do inferno e do céu. Para o Espiritismo, a ideia, para a nossa doutrina, a ideia de céu e inferno não é um lugar físico. Deus não criou, né? O inferno, Deus não criou o céu. É um estado de consciência nossa. Então, quando a gente fala, eu estou no inferno, eu estou naquele momento, né, de luta, de ira, de vingança. Então, o inferno é isso, o inferno é um estado de consciência. Quando o samurai puxou a espada, ele estava no inferno emocional, criando esse inferno, né? Mas quando ele refletiu, quando ele se pacificou, estava em paz, ele estava onde? No céu. Então, o céu para nós é um momento de consciência. O céu é um estado de alma, não é um lugar geográfico, mas sim um estado de espírito, de felicidade, de bem-estar que se alcança quando estamos no bem viver. E o inferno? O inferno é um estado de sofrimento que criamos quando nos afastamos das leis divinas. O céu é a alegria e felicidade que decorrem da harmonia com essa lei. Então, não existe inferno e céu no estado físico, geográfico. Deus não criou isso. Somos nós que criamos com a nossa consciência, em paz ou pesada, né? Consciência pesada. O bem viver, o ser bom. Bem viver e ser bom é um pilar que nos permite construir um mundo mais justo e humano. Ser bom é estar no bem viver, não é um sinal de fraqueza, mas uma imensa força de coragem que nos beneficia e os outros também. É a única escolha que realmente importa. A bondade é a luz que ilumina o mundo. Então nós precisamos estar sempre estagiando nesse momento de amor, de paz, de harmonia, de aceitação das dificuldades que nós estamos passando. Aceitar é muito importante. Respeitar aquela dificuldade que eu estou passando. Respeitar a dificuldade do meu companheiro, de um colega, né, da comunidade. Então é esse o caminho que nós temos que seguir. Sempre procurar o bem viver. Estar em harmonia com o mundo, com a natureza, com os animais, com os nossos companheiros, buscando sempre a harmonia, paz, alegria, felicidade, perdão, buscar sempre a luz. Toda dificuldade que nós nos enfrentamos, buscar a Deus, sempre, porque nós não estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, nós temos sempre o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, nos auxiliando, nos protegendo. Agora, quando eu estou no momento do mal viver, eles continuam com a gente, mas eles têm paciência, eles esperam aquele momento da nossa reflexão, eles esperam aquele momento da passividade, aquele momento da paz. Eles não saem, eles não deixam sozinhos, mas eles esperam o momento do nosso bem viver, o
o momento de nós buscarmos sempre a paz, a luz, a harmonia, a felicidade e o bem viver. Que tenhamos sempre esse bem viver em nosso coração. Buscamos sempre esse caminho, por pior que seja o momento que nós estamos passando. Sempre buscar a harmonia, a paz interior. É muito importante a paz interior. Eu preciso levar sempre essa paz interior para o meu lar, para o nosso lar, dos nossos companheiros, filhos, pais, amigos. Ser sempre uma luz. Nós temos que procurar ser sempre luz na vida das pessoas. Que o bem viver cresça em nossos corações sempre. A paz de Jesus esteja conosco.